Quero compartilhar com os irmãos hoje. Olha para a pessoa mais linda que está do seu lado aí. Diga assim: por que se levantam gigantes em nossas vidas? Eu quero começar com a frase que eu vou encerrar, porque aqui já resolve o problema. Olha para o seu irmão e diz assim: concentre-se no gigante e você tropeçará. Concentre-se em seu Deus e os seus gigantes tropeçarão. Irmãos, quanto mais a gente olhar para o problema, maior será o problema. Quanto mais a gente olhar para o nosso Deus, menor será o nosso problema. Se você entrou aqui hoje falando, você não tem noção do tamanho do meu problema, é que você ainda não entendeu o tamanho do seu Deus, meu irmão. Eu acho que você não entendeu ainda. Você não entendeu o tamanho do seu Deus. Para de focar no problema e foque em Deus. Irmãos, tem gente que fala mais do diabo do que fala de Deus. Tem gente que passa mais tempo falando de demônio do que falando de Deus. Não dá. Nosso Deus é grande demais, irmãos, para a gente parar de falar do nosso Deus. Quanto mais a gente se concentrar no problema, maior vai ser o nosso gigante. Quanto mais a gente se concentrar no nosso Deus, a gente nem vai lembrar que tem problema. Problema a gente vai continuar tendo. Mas Deus, Ele é muito maior que tudo isso, irmãos. Eu quero compartilhar alguns princípios por que se levantam gigantes em nossas vidas. O texto de referência está lá em 1 Samuel, capítulo 17. Ele conta que há um momento que Davi, ele está levando comida para os irmãos. Então, no capítulo 16, né, ele serve Saul. Até então ele já é rei, mas ele não tem o título. E quando ele vence também, ainda ele não assumiu, né, como rei. Ele é humilde. E nós vemos aqui um coração de alguém que quer glorificar a Deus. Ele não está preocupado em título, mas ele está preocupado em glorificar a Deus. E ele vence um gigante, Golias. Existe uma frase de Francis Chan que diz assim: você está orando para que aconteça um grande avivamento onde você está? Ou você está orando para que você seja o líder desse avivamento? Sabe, irmãos, que eu aprendo com a vida de Davi? Davi não estava fazendo aquilo para falar, eu sou o rei, tá? A partir de hoje venham me honrar. Mas Davi, ele está fazendo aquilo porque ele fala, ai daquele que desafiar ou desrespeitar o rei de Israel. Aliás, o rei dos reis, né? Deus, o Senhor. Então, diante de tudo isso, irmãos, nós aprendemos algumas lições. O porquê que se levantam gigantes e como nós devemos derrotar esses gigantes da nossa vida. Né? Aqui nós vemos em 1 Samuel, capítulo 17, do versículo, pelo menos é o 4, 5, 6 e 7. Vamos ler. Fala quem era Golias. Diz assim, quem achou, diga amém. Então Golias, 1 Samuel 17, amém? Acharam? Está projetado também. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu, e ele tinha 2,90 metros de altura. Eu tenho 1,94. Pensa que Golias tinha 1 metro a mais do que eu. Então é mais ou menos assim, quer ver? Vem cá, Renata. Fica aqui embaixo. É quase isso, Davi e Golias um pouquinho mais. Diante disso, irmãos, é um problema grande ou não é? Obrigado. Não queria te expor não, me perdoa, tá? Então eu não sei como que você entrou aqui hoje, irmãos, mas vamos lá. Olha quem era Golias, um guerreiro experiente, inimigo de Israel. Ele tinha 2,90 metros de altura, versículo 5. Usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Quanto você pesa, Rê? 60 quilos. Não sabia, ó, revelação, brincadeira. Vamos continuar. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. E a haste de sua lança era pesada e grossa como o eixo de um tear. E a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos e seu escudeiro caminhava à frente dele. Vamos lá. Irmãos, diante de um cenário desse, é favorável ou não? Não. Diante de um cenário desse, um Davi, cuidador de ovelhas, tudo bem que matou leão, matou urso, mas diante da sociedade, um menino,
se tivesse aquele momento, primeiro caso de aposta é pecado, você faz isso, se arrepende aí, não viva nisso. Mas se tivesse que apostar naquele momento, você apostaria em Golias ou em Davi? Seja sincero. Seja sincero, irmãos. Quem que você apostaria? É o natural. Então nós vemos que é um ambiente totalmente desfavorável. Mas aqui a gente aprende algumas lições. Eu não sei qual que é o tamanho do seu gigante, do Golias da sua vida hoje, irmãos. Mas a grande questão é que o nosso Deus, ele é muito maior. E um grande problema, irmãos, que é onde eu quero entrar hoje é... Você já parou para pensar que muitos gigantes se levantam na nossa vida porque a gente não resolve o que precisa ser resolvido? Porque a gente não toma decisão certa? Porque a gente não se posiciona quando precisa se posicionar? Pensa comigo, Golias nasceu com 2,90? Não. Então nada começa gigante. Mas aquilo que não é tratado, aquilo que não é corrigido, aquilo que não é posicionado, cresce. Então, irmãos, existe uma grande diferença. Tem muita coisa importante, sim ou não? Estão dormindo, acorda aí seu irmão, fala, irmão, acorda aí, depois você dorme à tarde, depois do almoço você tira uma sonequinha, vamos lá. Vamos lá, você concorda comigo que tem muita coisa importante? Agora, você concorda comigo que nem tudo que é importante é urgente? O que torna urgente? Aquilo que não foi resolvido em tempo hábil. Tem um monte de coisa que é importante, irmãos, mas se você fizer no tempo, é tranquilo, sem peso. Mas tudo aquilo que a gente não resolve no tempo certo se torna urgente. E aquilo que é urgente, aí é correria, é desespero, é preocupação, é apagar incêndio. Então, diante disso, irmãos, a gente aprende algumas lições. Quanto tempo faz que um gigante está te perseguindo? Quanto tempo faz que há um problema diante da sua vida? E eu pergunto isso porque, irmãos, quando a gente vê a história de Golias, os filisteus, não era um inimigo recente de Israel. Era um inimigo que teve lá no tempo de Josué, que eles tiveram a oportunidade de acabar, de aniquilar, de matar os inimigos, e eles não fizeram. Era um inimigo que no tempo de Sansão teve a oportunidade de acabar com os inimigos, e não fez. Então não é um inimigo recente. É um inimigo que vem há anos, mais de 300, 400, 500 anos. Falando da história. Sabe, irmãos, diante de tudo isso, a gente pode parar para pensar um pouquinho que muitos problemas que nós estamos vivendo hoje, muitas vezes foi até negligência nossa. E por que tem se levantado gigantes na nossa vida? Olha para o seu irmão e diz assim, primeiro, agora com coragem, vai lá, primeiro, porque nós aceitamos a condição do inimigo. Está melhorando, nem pedi para repetir, continuar, está ótimo. 1 Samuel 17:8, leia comigo aí, até o 11. 1 Samuel 17:8 diz assim: Golias parou e gritou para as tropas israelitas: por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui lutar comigo. Essa é a condição de Golias, do filisteu. E se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão os meus escravos. Desafio hoje o exército de Israel: mandem um homem para lutar comigo. E quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Até aí. Sabe, irmãos, eles poderiam simplesmente ignorar essa proposta do inimigo, mas o que eles fazem? Eles consideram. Sabe, um dos problemas nossos, irmãos, é quando a gente começa a considerar uma proposta que não deveria ser considerável. Sabe, os gigantes começam a se erguer na nossa vida quando a gente começa a aceitar condições que não eram nem negociáveis. Sabe, isso não começa na vida de Davi, não começa com os filisteus contra Israel, mas nós vemos isso desde lá do Egito, quando o faraó diz assim: tá bom, vocês vão, mas as mulheres ficam. Não, tá bom, vocês vão, mas os gados, os animais ficam. Não, tá bom, vocês vão, mas os bens ficam. Sabe, irmãos, nós vemos isso desde do início lá, onde o inimigo sempre tenta negociar, e você e eu, e muitas vezes nós começamos a negociar com o inimigo e começamos a aceitar condições que não devem ser aceitadas. E por isso muitas vezes o inimigo se levanta e gigantes crescem na nossa vida.
Nós estamos aqui diante de um exército de Israel, Saul, rei até então, onde eles estão considerando uma negociação com o inimigo. E muitas vezes o inimigo cresce, o gigante cresce, porque nós estamos aceitando a condição. Sabe, diante desse cenário, depois você lê lá 1 Samuel completo, capítulo 17 e 16 também um pouquinho antes, nós vemos que eles estavam negociando, isso vinha de tempos, onde todo dia Golias ia lá desafiar o exército. Sabe quantas vezes nós estamos sendo desafiados e muitas vezes nós estamos considerando, estamos negociando, irmãos. Sabe, é tempo de nós nos posicionarmos, irmãos, porque nós não estamos aqui para falar do diabo, nós estamos aqui para falar de Deus. A igreja está perdendo muito mais tempo falando do inimigo do que falando de Deus. Segunda coisa que nós aprendemos, por que um inimigo se levanta, por que um gigante cresce na nossa vida. Olha, o seu irmão diz assim, porque nós não resolvemos no tempo certo. E aquilo que não é resolvido no tempo certo, irmãos, cresce e vira um grande problema. Sabe, irmãos, eu tenho certeza que assim como eu, tem problema que você está enfrentando hoje, que se você tivesse resolvido no tempo certo, era coisa simples de resolver. Quer um exemplo? Vamos usar exemplos práticos. Vamos usar exemplos reais e práticos simples, fáceis, vai. Vamos lá. Se a sua conta de luz venceu, é um problema. Passar 15 dias e pagar ainda é um problema simples. Passou um mês e pagar é um problema simples. Passaram 3, 6 meses para pagar, virou um problema sério, virou um gigante, porque agora você já está sem luz. Você entende que aquilo que era simples se torna urgente, e aquilo que é urgente se torna algo que desesperador, porque nós não resolvemos no tempo certo? Estou falando de um exemplo simples, natural. Mas quantas coisas na nossa vida, no casamento, na família, na igreja, no ministério, no trabalho, quantas coisas têm crescido porque nós não resolvemos no tempo certo? Como eu falei, irmãos, os filisteus aqui não é novidade. No tempo de Sansão, né, no tempo também de Josué, em vários tempos da Bíblia, antes e depois, nós vamos ver que eles eram inimigos. Mas quantas vezes nós estamos, sabe, lutando contra o inimigo para acabar com ele, não ser paliativo no ponto de, não, tá bom, vamos negociar aqui, vamos resolver aqui. Sabe, há inimigos na nossa vida, irmãos, que eles estão sendo fortalecidos porque nós estamos dando alimento. Há inimigos na nossa vida que eles não estão sendo resolvidos porque nós estamos negociando. Sabe, tudo que é pequeno é bonito. Pega uma onça filhotinha, parece um gatinho. Pega ela depois de 1 ano e meio para você ver. Aquilo que você poderia brincar vai te matar. Sabe, tudo começa lindo, bonitinho, mas tudo aquilo que a gente não põe limites, tudo aquilo que a gente não obedece, vira um grande gigante e vira um problema na nossa vida que fica impossível de resolver. Diante disso, irmãos, a gente pode falar sobre relacionamentos, amizades. Existem amizades que se você não cortar, vai acabar com o seu casamento. Existem amizades que se você não cortar, de amigo vai virar amante, depois vai virar a próxima esposa. Então são coisas que começam pequeno, mas tudo aquilo que é alimentado se torna grande, e se torna um grande gigante. Quer um exemplo? Gênesis capítulo 3, versículo 14, olha o que diz. Então o Senhor disse à serpente, uma vez que fez isso, né? Diante de lá de Adão e Eva, do alimento, maldita é você entre todos os animais, domésticos e selvagens, e você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Algumas versões, como NVI diz, continuando, diz que ela se alimentaria, né, do pó. Agora, naturalmente falando, qual cobra se alimenta do pó, irmãos? Tem alguma cobra que come pó? Sim ou não? Agora, espiritualmente falando, qual é a serpente que come do pó? Quem foi feito do pó da terra? Olha o que diz Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Espera aí, a Bíblia está dizendo que aquela que era a serpente, que se alimenta do pó da terra, aquela que se ia rastejar sobre o pó, aqui em Apocalipse, ela deixou de ser uma serpente e se tornou um grande, um enorme dragão. Por que isso? Quem foi feito do pó da terra? Diz assim, nossa, eu.
Então, se a serpente ela come do pó, ela está comendo do homem. Quanto mais nós pecamos, mais forte nós deixamos o diabo. Aquilo que era uma serpente se torna um grande dragão. Por quê? Porque nós estamos alimentando isso. Então tudo aquilo começa pequeno, irmãos, mas se torna um grande gigante, um grande dragão, porque nós alimentamos. Existem coisas que precisam ser cortadas. Se você não fizer isso hoje, sabe, aquilo que parece brincadeira vai se tornar algo que vai te prender, vai ser uma cadeia, uma prisão na sua vida. Hoje, jovens, muitas vezes você brinca com algo, eu tenho um controle, eu sei até onde ir, mas isso uma hora vai te levar para uma iniquidade onde você não vai sair mais. Quantos já viram aquela historinha, nem lembro agora, veio agora, mas de que você vai te dando corda e você vai pegando, quando vê você está preso naquilo. Já viram mais ou menos algo assim? Estou lembrando agora, assim, depois à noite eu falo melhor isso. Muitas vezes é isso, o diabo ele vai dando. É aquilo que eu falei que diz em 1 Pedro, irmão, falamos semana passada, o diabo está ao nosso derredor, rugindo como leão. Às vezes a gente vê isso, acha que o diabo vai vir com chifre. Não, ele vai vir com um corpinho bonito, ele vai vir com uma roupinha arrumada, vai vir com uma proposta boa, vai vir com uma condição inesquecível. Ele não vai vir feio, ele vai vir bonito. E muitas vezes, irmãos, nós estamos caindo nessas mentiras. Sabe, quanto mais a gente brincar com essas coisas, mais a gente vai se tornar vulnerável ao pecado, vulnerável à mentira, e o pecado vai crescer sobre a nossa vida. Então existem coisas, irmãos, que Deus vai começar a te mostrar que você precisa resolver. Existem coisas que se você não resolver hoje, amanhã vai se tornar um gigante. Existem coisas que hoje é simples, fácil de resolver, mas por negligência vai se tornar um problema sério e impossível de resolver. Então os gigantes crescem na nossa vida, irmãos. Por quê? Porque nós não resolvemos aquilo que deveria resolver no tempo certo. Terceira coisa que nós aprendemos por que gigantes crescem na nossa vida. Olha para o seu irmão e diz assim, para que a gente possa deixar de ser um ninguém. Sabe, irmãos, quando a gente fala sobre deixar de ser um ninguém, não é que agora então, quem me viu passar pela prova e não me ajudou, vai se arrepender, porque agora sou eu, ninguém me toca, eu sou eu tal. Não, não é sobre isso. Mas é sobre Deus te tirar do anonimato e muitas vezes Deus te levar a lugares que você nunca imaginou que Ele levaria. Mas não é para honrar você, não é para glorificar você, mas é para que Ele seja glorificado. Olha o que a Bíblia diz, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 55, até o 58. Quando Saul viu Davi sair para lutar contra os filisteus, perguntou a Abner, o comandante de seu exército: Abner, quem é o pai desse rapaz? Não faço. E daí ele falou: não faço ideia, ó rei, disse Abner. Então descubra quem é o pai dele, ordenou. Assim que Davi voltou, depois de matar Golias, Abner o levou a Saul, e ele ainda carregava a cabeça do filisteu em suas mãos. E Saul perguntou: quem é seu pai, meu rapaz? E Davi respondeu: sou filho de Jessé, quem vive em Belém. Sabe, irmãos, muitas vezes, diante da sociedade, diante das situações, nós somos, quem é você? Sabe, irmãos, isso é ótimo, isso é maravilhoso, porque quem vai fazer é Deus, não são pessoas. Sabe, irmãos, a gente não está aqui para ser reconhecido, a gente não está aqui para aparecer, mas diante de tudo isso, a gente vê que Deus não vai usar pessoas doutoradas, experts para vencer gigantes. Deus usa os improváveis. Deus usa os que não são para confundir os que são, é o que diz em Coríntios. Sabe, quando Deus nos chama, irmãos, é para mostrar que não é sobre a capacidade humana, não é sobre o quanto que você pode, não é sobre o quanto você é capaz. Isso realmente é o que diz Coríntios. Deus usa os que não são para confundir os que são. Deus usa os incapazes para confundir os que são capazes. Sabe, irmãos, quem era Davi? Davi, diante de Golias, não tinha chance nenhuma. Diante de Saul, o poderoso rei, quem é você, menino? Diante de Saul, quem é seu pai? Eu não conheço sua família, você não é importante, você não é da genealogia aqui, pelo menos do rei. Até então. Sabe, irmãos, diante de tudo isso, nós vemos que Deus permite muitas vezes situações, problemas se levantarem em nossa vida, é para mostrar que Ele que está no controle e Ele está cuidando de nós. Mas, irmão, você já parou para pensar quantas vezes a gente não permite que problemas glorifiquem a Deus? Sabe, João capítulo 11, versículo 4, quando Marta e Maria mandam um recado para Jesus, fala: ó, Lázaro está doente. Jesus diz o que para os discípulos?
essa doença não é para a morte, mas é para que o Pai seja glorificado. Sabe, irmãos, diante do problema que você está passando, você está reclamando ou você está entendendo que é uma oportunidade de você glorificar a Deus? Lembra que a gente falou semana passada sobre Jó? O justo está sujeito a passar por problema também, irmãos. Mas às vezes a gente tem tanta justiça própria que a gente não aceita passar problema. Eu não admito. Irmãos, diante de tudo isso nós vemos, irmãos, que o problema se levanta, mas é uma oportunidade de Davi ser usado para depois futuramente assumir o trono. Olha que interessante como Deus age. Tanto Davi quanto José, eles têm uma palavra, não só uma palavra. Davi é ungido rei. Mas como que eu assumo algo se eu não tiver uma oportunidade? Como que José chega, Faraó bate na porta lá e falou, tive um sonho, eu vou governar tudo isso aqui. Opção A, Faraó ia falar, nossa, eu estava esperando, estava orando, esperando você. Opção B, ia matar ele na hora. A ou B? Diante de Davi, se Davi chega para Saul, seguinte, Samuel foi lá em casa, eu sou o novo rei, sai. Saul ia falar, perdão, ou ia matar ele. Você entende? Por que você acha que você é na força, no peito, eu sou eu? Não, você precisa mostrar a dependência de Deus para que Deus possa te colocar onde Ele te chamou para estar, irmão. Sabe, talvez você não está entendendo o que você está passando. Para Davi, ele não foi para lutar. Davi não foi para vencer batalha, Davi foi para levar marmita. Sabe, Davi não foi lá para, aqui a partir de hoje eu que mando. Não, Davi foi lá para servir os irmãos. Isso mostra humildade. Sabe, irmãos, o que nos mostra, Davi, ele ficou indignado em ver alguém afrontar o exército e afrontar Israel. É por isso que ele se coloca e fala, eu não aceito isso, não vamos falar isso do meu Deus. Sabe, irmãos, Deus não usa quem está parado, já falamos isso muitas vezes. Davi era um anônimo, mas não era alguém que estava no Netflix mudando de série após série. Davi era um anônimo, mas ele estava lá matando urso, estava matando leão, ele estava cuidando daquilo que Deus deu para ele cuidar. Davi era um anônimo, mas quando ele vai levar marmita, quando Deus chama ele, quando ele vai lá tocar harpa para Saul, ele não vira as costas e deixa as ovelhas sozinho, mas ele deixa alguém responsável para cuidar das ovelhas. Irmão, se você não cuidar daquilo que Deus te deu para cuidar, Deus não vai te dar coisas maiores. Mas muitas vezes a gente abre mão das coisas simples, porque nós queremos as coisas grandes. Sabe, irmãos, diante de tudo isso, Deus está tirando Davi de um anonimato, mas não para mudar o coração dele, mas para que ele continue humilde, reconhecendo que tudo é para Deus. Nós temos aqui que ele quer vencer Golias, não é porque ele queria ser o rei de Israel, mas é porque ele não aceitava que Deus fosse desonrado. Fala, quem é você para afrontar o meu Deus? Sabe, irmãos, diante de tudo isso, nós vemos que problemas são sujeitos na nossa vida. Mas, irmãos, o nosso Deus, ele é muito maior que qualquer problema que nós estamos passando. Sabe, quando o Davi vence Golias, não é para mostrar quem é Davi. Num contexto natural, é isso que está aparecendo. Sabe, quem é você? Quem é seu pai? De onde você vem? Mas quando Davi vence Golias, é para mostrar quem é Deus. Aí eu te faço uma pergunta. Quando você vence uma batalha, é para mostrar o quanto que você é bom ou é para mostrar o quanto que Deus é bom? Sabe, talvez você está passando alguns problemas, irmãos, desafios, e eu tenho certeza que está, porque eu também passo. Quem não estiver passando por problema, dificuldade aqui, depois vem aqui para orar por nós, por favor. Mas todo mundo está sujeito a problema, irmãos. Por isso, eu sou suspeito para falar quando eu ver aquele... Deus está falando que tem alguém com problema aqui, irmãos. Deus não precisa falar. Todo mundo sabe que alguém tem problema aqui. Sabe, diante de tudo isso, por que nós estamos vivendo? Para que nós estamos respirando? Para que nós estamos seguindo diante dos desafios? A quarta coisa que nós aprendemos nesse texto. Gigantes se levantam, olha para o seu irmão e diz assim, para nós nos lembrarmos das promessas. Sabe, irmãos, existe uma promessa sobre Israel desde o início. E nós vemos
Desde Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós vemos quando Deus liberta o povo do Egito, nós vemos isso quando Deus usa José, antes de libertar o povo do Egito, né, usa José. Nós vemos isso em cada momento, através da vida de Abraão, quando diz, sai da minha terra. Nós vemos tudo isso, sabe? Então, com certeza, existem promessas de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério, sobre o nosso casamento, sobre a nossa casa. E quando nós cremos nisso, irmãos, nós lembramos das promessas, nós lembramos também de Romanos 8:28, que falamos isso semana passada. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Talvez, irmãos, é difícil de entender isso, e eu vou ser incisivo nisso, falei semana passada. Mas é muito difícil de entender que tudo coopera quando a gente não concorda. É muito difícil de entender que tudo coopera quando a gente não compreende, quando a gente não entende, quando a gente não aceita. Mas quando Paulo está dizendo que todas as coisas cooperam, tudo, até os problemas que a gente está enfrentando. Davi só foi levar a marmita, mas há um problema que aparece. Talvez você só foi fazer algo e um problema surgiu. Não é por acaso. O problema de Golias aparecer lá não foi por acaso. Já era de uma maneira proposital, porque Deus tinha um propósito sobre Davi. Sabe, diante disso, irmãos, eu não sei o que você está passando, não sei quais são os problemas que estão enfrentando, mas a grande questão, assim como Davi, irmãos, a gente precisa entender que Deus é maior que o nosso problema. Muitas vezes, há situações que vão querer nos colocar diante de ambientes ou diante de situações para nos encaixar em algo. Foi o que fizeram com o Davi, tentaram fazer com o Davi, né? Coloca a armadura aqui do rei de Saul, coloca a armadura, coloca isso. Não tem condição. Sabe, talvez o cenário é totalmente desfavorável. Mas, irmãos, nós não estamos servindo a Deus por um cenário favorável, senão a gente não precisa de Deus. Viver por coisas naturais não precisa de Deus. Nós precisamos de Deus quando as coisas são desfavoráveis, quando nós não entendemos, quando nós precisamos depender dEle. Olha o que diz 1 Samuel 17, 36 e 37. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou o exército do Deus vivo. Não é pessoal, não é porque eu estou chateado, não é porque ele fez isso com o meu irmão, não é porque eu estou triste, não, é porque ele desafiou o Deus de Israel. E disse ainda, o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Irmãos, eu leio assim, e que o Senhor esteja com você, parece aquele negócio que você fala da boca para fora. Eu tenho certeza aí que Saul olhou assim, mais um que a gente perde na batalha. Sabe, irmãos, é mais ou menos aquela fala que você fala da boca para fora, Deus te abençoe, tá bom, vou orar. Sabe aquela, quando você faz isso, sabe? Ora por mim, tá bom, vou orar. Orou? Não, mas é só falar para agradar. Eu creio que Saul estava mais ou menos isso, e que o Senhor esteja com você. Mas no fundo, Saul estava olhando. Tadinho, não sabe o que vai enfrentar. Sabe, irmãos, diante da sociedade, ou diante das condições da vida, muitas vezes é assim que a gente olha. Mas a grande questão que a gente aprende aqui, irmãos, que nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente precisa se lembrar das promessas do Senhor. Sabe, para um milagre acontecer, não é quando tudo vai bem, é quando as coisas saem do controle. Para um milagre acontecer é quando a gente não tem condição, não tem capacidade. Isso é fé. A gente precisa aprender a confiar em Deus, mas sabe, é claro que a gente precisa se preparar, irmão. Seria negligência falar apenas confia. Não, Davi estava lá cuidando de ovelha, Davi estava lá se preparando, Davi estava lá protegendo as ovelhas, Davi estava lá não permitindo que nada contaminasse as ovelhas. Ele não estava à toa, ele não caiu de paraquedas. Se Deus te chamar hoje, você está preparado? Ou se Deus te chamar hoje e falar, tá bom, peraí que eu vou começar um plano de leitura porque eu nunca li a Bíblia. Se Deus te chamar hoje e falar, não, peraí que eu vou começar a orar porque eu não sou de orar. Entende? Davi, ele não foi começar o ministério quando ele é chamado. Ele já fazia tudo isso. E às vezes a gente está assim, quando me chamarem para ser líder, aí eu vou pegar firme e vou orar mais. Quando me chamar para o ministério, aí eu vou me consagrar. Irmão, você não tem que se consagrar por causa de ministério. Você tem que se consagrar por causa de Deus. Quinta coisa que nós aprendemos. Olha para o seu irmão e diz assim. Para nós aprendermos a confiar
somente em Deus. Olha o que diz, versículo 47 ao 50. E todos que estavam aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com a espada e nem com lança, que é o que Saul estava vindo. A batalha é do Senhor e Ele entregará vocês em nossas mãos. Quando o filisteu se aproximou para atacar Davi, Davi foi correndo a enfrentá-lo. E enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou-a com a sua funda. Funda é tipo um negócio de jogar assim. Hoje poderia ser tipo, não é igual, mas um estilingue. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali. E Golias caiu com o rosto em terra. Versículo 50. Assim Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Depois, se você continuar lendo, vai ver que Davi pega a espada de Golias e arranca o pescoço. Mas ele matou com a espada? Diz que ele matou com a pedra. Sabe, irmãos, aqui a gente aprende uma grande lição. Como que nós estamos enfrentando as batalhas da vida? Com a nossa força, com a nossa capacidade? Quem passa por lutas aqui? Ser sincero, eu sou o primeiro a levantar a mão. Normalmente, para vencer uma batalha, a gente quer estar preparado, sim ou não? Mas como que a gente tem enfrentado essas batalhas? É na nossa força? Porque, irmãos, quando a gente vê uma história dessa, parece história de desenho animado. Ele vai enfrentar um homem de 2,90 m. Ele tinha pelo menos mais do que a metade, né? Menos que a metade do tamanho. E a gente vê, irmãos, que ele vai com 5 pedrinhas. Irmãos, se fosse eu ia pegar tudo que tinha pela minha frente. Alguém seria assim como eu também? Porque a gente quer estar preparado. Mas nós vemos aqui que é totalmente dependência. E aqui nós vemos que a gente precisa aprender a confiar em Deus, irmãos. Irmãos, quando a gente fala sobre confiar em Deus, como que nós estamos lutando? Sabe, como que nós estamos enfrentando as batalhas? Quantos lembram de Gideão? Gideão, de 32 mil homens, ele vence os midianitas com quanto? 300. E ele venceu com metralhadora, morteiro, o que mais? Não. O que ele venceu? Quantos lembram? Trombeta, né? O vaso, o cântaro e a tocha. Trombeta, o vaso e a tocha. Sabe, irmãos, isso é para mostrar que toda a vitória nossa não é na nossa força, não é na nossa capacidade. Porque se for na nossa força, na nossa capacidade, não provém de Deus, vem de nós mesmos. E tudo que a gente faz pela nossa força tem prazo de validade. Sabe, irmãos, diante de tudo isso, a nossa luta não é contra a carne. O que diz Efésios 6, né, versículo 12 e 13. Mas a nossa luta é contra principados e potestades. Nós não estamos aqui para lutar contra pessoas. Não estamos aqui para virar briga pessoal. Nós não estamos aqui para apontar um alvo e culpar alguém. Mas a nossa briga é contra os principados e potestades. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. 2 Coríntios 10, 4 diz assim: usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Põe a NVI para a gente ler também. A NVI é muito bom, a versão. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Irmãos, sabe, a gente não tem que se igualar. A Bíblia diz em Romanos que é Deus que nos justifica. Talvez tem gigantes se levantando sobre a sua vida e você quer se explicar. Irmãos, eu vou ser sincero, tem momentos que eu tenho que me segurar para não me explicar, porque a minha justiça quer que eu quero me explicar de mentiras. Mas a grande questão é, quanto que a gente confia em Deus diante de gigantes que se levantam? Quanto você tem confiado em Deus diante de mentiras que são levantadas, de blasfêmias, de injúrias? Sabe, a nossa arma, irmãos, não pode ser a mentira, a nossa arma não pode ser o engano, a nossa arma não pode ser a nossa capacidade, a nossa arma não pode ser ciúmes, a nossa arma não pode ser coisas que são carnais. A nossa arma tem que ser o Senhor. Fala, Senhor, eu não consigo. Sabe, irmão, você acha que Davi venceu Golias com técnica? Não. O que é uma pedra para vencer um gigante, meu irmão?
Davi venceu pelo Senhor, pela graça, pelo favor. Sabe, irmãos, porque às vezes você está frustrado, porque você está tentando vencer pela sua força, pela sua capacidade. Mas sabe quando você vai vencer mesmo? Quando você se render. É meio contraditório, né? Porque diante do mundo, vencer é ser forte, ser ousado, não baixar a guarda. Mas diante de Deus, você quer vencer, você precisa se render. Se render é entender que sem Deus a gente não vai conseguir nada. Davi, ele vence com uma pedrinha. Sabe, eu não sei o que você está passando, irmãos, mas quando a gente fala sobre vencer com uma pedrinha, está falando sobre depender de Deus acima de tudo. Sabe, coisas que não faz sentido algum. E por último, gigantes se levantam na nossa vida, olha para o seu irmão e diz assim, para glorificar a Deus. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem facilidade de glorificar a Deus quando tudo vai bem. Mas será que a gente consegue glorificar a Deus quando as coisas saem da nossa mão? Aquele sentimento de perda, aquele sentimento de desaprovação. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 17, versículo 41 até o 47. Enquanto isso, Golias com seu escudeiro à frente caminhava em direção a Davi. E rindo com desprezo de Davi, do belo jovem ruivo. E gritou para Davi, por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses, Deus letra minúscula. Venha cá e darei sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu, você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Sabe, irmãos, parênteses abertos, Davi está falando assim, Golias, a briga não é comigo não. Você não está brigando com Davi, você não está brigando com Davi indefeso, limitado. Essa briga você está comprando com Deus. Davi, enquanto você está, Golias, enquanto você está sendo pessoal e você quer me derrubar, você quer acabar comigo, eu virei alvo na sua vida, porque é exatamente isso. Golias e os filisteus, eles querem derrotar Israel. Mas quando ele vê um menino vindo, virou um alvo, virou pessoal. E Golias começa a amedrontar, começa, de alguma forma, trazer pressão sobre Davi. E até desleal isso, né? Um gigante com um menino. Mas diante de todo esse cenário, para trazer, sabe, medo, pânico, nós vemos que vira uma briga pessoal. E ele diz assim, hoje o Senhor entregará você em minhas mãos e eu o matarei e cortarei sua cabeça, Davi dizendo. Então darei aos cadáveres de seus homens, às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada e nem com lança, não com coisas naturais, não pela nossa força, porque a batalha é do Senhor e Ele entregará vocês em nossas mãos. Sabe, irmãos, tudo que nós temos passado, de alguma maneira, tem que ser uma oportunidade para a gente glorificar a Deus. Diante das derrotas que a gente passa e diante das vitórias, se não for para a gente glorificar a Deus, a gente perdeu o sentido do Evangelho. Enquanto Golias está batendo no peito dizendo assim, eu vou vencer você para provar que eu sou poderoso, para provar que eu sou mais forte. Davi está dizendo assim, a sua briga não é comigo, a sua briga é com o Deus de Israel. Sabe, o que Davi está dizendo aqui é o que realmente Paulo nos ensina aqui, né, que nós lemos em Efésios 6, é o que Paulo nos ensina aqui em Coríntios 10:4, né, sobre a nossa briga não é sobre pessoas, a nossa briga não é com coisas naturais, mas é com principados e potestades. A nossa briga e a nossa arma não vai ser com coisas naturais, mas vai ser com a oração, vai ser com o poder de Deus, vai ser com o Senhor. Eu queria convidar a banda e diante de tudo isso, irmãos, eu não sei que gigante tem se levantado sobre a sua vida, mas a grande questão é, você não vai vencer quando você mostrar que você é capaz, você vai vencer quando você se render ao Senhor. Você não vai vencer quando você mostrar que você é forte, mas você vai vencer quando você mostrar suas fraquezas, vulnerabilidades. Você não entrou aqui para mostrar suas qualidades, meu irmão. O problema da igreja é que a gente às vezes quer mostrar o que a gente sabe, o que a gente é bom. Deus não te chamou para mostrar o que você sabe, o que você é bom.
O que toca o coração, meus irmãos, não é a gente mostrar o que a gente sabe. O que toca o coração de Deus é a gente mostrar as nossas limitações. Falar, Deus, eu não consigo. Deus, eu estou com medo. Deus, eu estou pensando em desistir. Deus, eu não tenho mais forças. Sabe, o que vai fazer você vencer, meu irmão, não é você mostrar, tá tudo bem, eu consigo, eu aguento. Não, não é sobre isso, isso é força humana. O que vai fazer você vencer é falar, Deus, eu não dou mais conta. Talvez você entrou aqui hoje, irmão, você está cansado. Talvez você está chateado, talvez você está frustrado. Com coisas pessoais, com família, com projetos, com sonhos, com igreja. Mas a grande questão é para onde você está olhando. Como eu disse no início, se você se concentrar no gigante, irmãos, você vai tropeçar. Mas se você se concentrar no tamanho do nosso Deus, os gigantes tropeçarão e você vai vencer. Davi não venceu porque ele era bom. Davi não venceu porque ele era capaz. Davi não venceu porque ele era forte. Até porque era tudo contrário. Davi venceu porque ele colocou o nome do Senhor à frente. Então, enquanto você vem com lança, enquanto você vem com dardos, com espada, eu vou no nome do Senhor. Talvez tem horas, irmãos, que nós queremos lutar de igual para igual. Tem horas que nós queremos pegar a espada. Tem hora que nós queremos lutar e mostrar nossa força. Tem hora que nós queremos abrir a boca e falar. Mas o Senhor nos ensina uma lição com a vida de Davi. Se você quiser ir de igual para igual, você vai perder. Davi não venceu porque foi de igual para igual. Porque igual para igual ele não tinha chance. E a gente não é diferente, irmão. De igual para igual com o inimigo a gente não tem chance, que a gente não é capaz. A gente precisa olhar para Deus e falar, Deus, eu preciso do Senhor, não consigo. Sabe, talvez você entrou aqui hoje, você está distante, cansado. Existe uma história que eu já contei várias vezes, mas eu quero contar porque eu sei que tem gente aqui que nunca ouviu. Existe uma história que diz que certa vez o filho chegou para o pai e falou, pai, qual o tamanho de Deus? E uma pergunta tão complexa, o pai não sabia muito responder. O pai olha para o céu e vê um avião distante. E ele fala, filho, está vendo aquele avião? Sim. E meio que a conversa termina aí. Aí no outro dia, o pai pega o filho e leva até o aeroporto e fala, filho, lembra que eu te mostrei aquele avião no céu ontem? Ele falou, lembro, pai. E lembra do tamanho dele? Ele falou, sim, pai, ele era mais ou menos desse tamanho, ele era pequeno. Então o pai mostra um avião de perto e fala, agora eu quero te mostrar um avião de perto, olha o tamanho dele. E o filho fica deslumbrado, o filho fica impactado pelo tamanho daquele avião. Fala, pai, aquele avião que no céu parecia que eu poderia pegar na palma da minha mão. Diante do meu lado, perto, eu não consigo nem abraçá-lo. Ele fala, então lembra que você me perguntou o tamanho de Deus? Aí o pai olha para o filho e fala assim, é exatamente isso, depende da distância que você está dele. Queria te convidar a fechar os olhos por um instante.